Quem domina o universo? Jesus, Javé ou Deus? Uma reflexão profunda segundo Jean Vallelon. Em um universo vasto, misterioso e em constante expansão, uma das perguntas mais antigas e inquietantes continua viva. Quem realmente domina o universo? Será Jesus, Javé ou um Deus que transcende esses nomes? Inspirado nas obras, entrevistas e palestras do escritor e pesquisador Jean Vallelon. Este vídeo não traz respostas prontas, mas propõe uma jornada de compreensão espiritual, metafísica e consciencial. Elon convida o público a ampliar sua visão, abandonando interpretações religiosas fechadas para mergulhar em uma cosmologia interdimensional. O que estamos prestes a explorar é uma nova leitura da realidade, onde Jesus representa uma consciência crística. Javé é uma inteligência organizadora e Deus é a fonte de tudo o que é. Javé, a inteligência organizadora local. Para Jean Vallelon, Javé não é o Deus único e absoluto do universo, mas sim uma inteligência espiritual de altíssimo nível, encarregada da administração do sistema planetário da Terra. Javé pertence a uma ordem de consciências superiores que coordenam os processos evolutivos em sistemas específicos, operando como uma espécie de gerente cósmico. Ele não é a fonte suprema, mas cumpre um papel importante na organização do plano físico e espiritual do nosso planeta. Muitas das passagens bíblicas em que Javé aparece remetem a uma figura autoritária, zelosa e, às vezes, punitiva. Elon explica que isso se deve ao momento evolutivo da humanidade na época em que sua presença era mais evidente. Javé precisou atuar com firmeza para garantir que a humanidade não se autodestruísse. Essa figura poderosa exerceu sua autoridade como uma necessidade, não como uma escolha de ego. Com o passar do tempo, à medida que a consciência coletiva evolui, outras formas de educação espiritual são introduzidas. Javé, então, não é adorado por Elon, mas compreendido como parte de um todo funcional. Ele ainda atua, embora de forma mais indireta, respeitando o crescimento natural das almas humanas. Sua atuação se alinha com as leis universais e com o livre-arbítrio coletivo, organizando ciclos planetários e ajudando a sustentar o equilíbrio cósmico dentro de seu campo de influência. Jesus, a consciência crística encarnada. Jesus, para Jean Vallelon, não é meramente uma figura religiosa, mas a manifestação da consciência crística no planeta Terra. Ele representa uma consciência universal que atua em diversos mundos e civilizações avançadas, como parte de um plano para elevar a frequência vibracional de planetas em momentos críticos de sua evolução. Ao encarnar entre nós, Jesus trouxe consigo a sabedoria de milênios e o amor de dimensões elevadas. Não se limitou às normas culturais ou dogmas da época, mas plantou sementes de liberdade interior, reconciliação e verdade vibracional. Elon enfatiza que Jesus não fundou uma religião. Sua missão foi despertar o ser humano para sua origem divina. Ele ensinou o perdão como mecanismo de liberação energética e o amor incondicional como força unificadora do universo. Essa consciência elevada age com sutileza, guiando, inspirando, despertando. A crucificação, segundo Elon, não foi um sacrifício exigido por Deus, mas um ato de amor e fidelidade. Há um propósito superior: mostrar que a vida continua além da matéria, e que a verdadeira vitória está no espírito. A presença de Jesus na Terra foi um divisor de águas. Seu impacto não foi apenas histórico, mas vibracional. Até hoje, sua frequência está acessível para aqueles que buscam se alinhar ao amor e à verdade. Ao contrário de Javé, Jesus não impõe ordem, mas emana liberdade. Ele é a lembrança viva de que somos filhos da fonte e que, ao amarmos, nos tornamos co-criadores conscientes de realidades mais elevadas. Deus, a consciência suprema que tudo sustenta. Deus, na visão de Elon, não é uma figura antropomórfica, nem tampouco um senhor dos exércitos ou um juiz punitivo. Deus é a fonte suprema, a consciência universal que transcende qualquer definição, forma ou nome. Ele é a causa primária de todas as causas, o oceano onde todas as gotas, consciências, se originam. Não atua diretamente, mas sustenta tudo com amor absoluto. Deus não manda, não intervém, não disputa. Ele é. Ao contrário de Javé, que organiza, ou Jesus, que inspira e eleva, Deus mantém tudo em equilíbrio por meio da sua presença constante. Essa presença não é localizada, mas espalhada em tudo. Para Elon, compreender Deus é impossível com a mente racional. É preciso sentir, silenciar, interiorizar. A experiência com a fonte é mística, vibracional, pessoal.
Deus não precisa ser provado. Ele se manifesta no ser que desperta para si mesmo. A distância que sentimos de Deus é ilusória. É a mente condicionada que nos separa. Elon afirma que, ao mergulharmos na consciência do todo, percebemos que Deus não está acima, nem ao lado, mas dentro. Somos expressões fragmentadas da totalidade, experimentando a vida para redescobrir nossa natureza divina. Esse Deus não quer adoração, mas expansão. E cada vez que alguém ama, perdoa, cria ou desperta, ele se reconhece. Hierarquia de consciências no universo. De acordo com Jean Valjean, o universo não é um caos desorganizado, mas sim uma imensa escola com múltiplos níveis de consciência. Existem seres mais e menos evoluídos, não no sentido de superioridade egóica, mas em relação à experiência e à expansão espiritual. Há consciências planetárias, solares, galácticas. Javé pertence a uma hierarquia de administradores cósmicos. Jesus é uma consciência que transcende sistemas e atua como guia interdimensional. Deus, por outro lado, não está na hierarquia. Ele é a hierarquia. A hierarquia espiritual não funciona como um sistema político. Não há disputa por poder. Cada consciência serve ao todo de acordo com sua maturidade, capacidade e frequência. Quanto mais elevada a consciência, mais sutil sua atuação. Elon relata que há civilizações que já vivem plenamente em sintonia com a fonte, e que enviam emissários para ajudar mundos como a Terra a superarem seus ciclos de ignorância, medo e sofrimento. Essa organização é amorosa. Todos os seres são chamados a crescer. Todos são importantes no processo cósmico. A verdadeira evolução não é acumular conhecimento, mas se tornar mais amoroso, mais consciente, mais íntegro. Cada alma, ao trilhar sua jornada, caminha rumo à fonte. E à medida que se purifica, se alinha à vibração de Deus, compreendendo que tudo é um. O livre-arbítrio humano e o domínio de si. Um dos pilares mais importantes nas obras de Jean Valjean é o conceito do livre-arbítrio. Segundo ele, o ser humano, apesar de fazer parte de uma vasta rede de consciências, não é marionete. Cada um de nós possui a liberdade de escolher, agir e construir seu próprio destino. O universo não é controlado por uma força tirânica que determina tudo, é um campo vibracional de possibilidades, onde a escolha consciente gera realidade. O verdadeiro domínio do universo começa pelo domínio de si. O que pensamos, sentimos e fazemos ressoa em nosso campo vibracional e reverbera em tudo o que nos cerca. Se queremos viver em sintonia com a fonte, é necessário aprender a dominar nossas emoções, nossos impulsos e nossos pensamentos. Isso não significa reprimir, mas integrar. É o que Jesus ensinou: perdoar, amar, servir e transformar a dor em sabedoria. O domínio do mundo começa na paz interior. Javé, como inteligência organizadora, ensinou a obediência à ordem e à lei. Jesus trouxe o caminho da compaixão. Ambos são faces do desenvolvimento da alma. Mas o passo decisivo é interno. Dominar o universo, segundo Elon, é alinhar sua própria frequência ao amor. Quanto mais alinhados estamos, mais nos tornamos co-criadores conscientes da nossa realidade. A verdadeira soberania é a de si mesmo. Religiões, arquétipos e interpretações humanas. Para Jean Valjean, os nomes Jesus, Javé e Deus são apenas representações simbólicas que mudam conforme a cultura e a época. Nenhum desses nomes tem poder em si, o que importa é a frequência que carregam. As religiões, ao longo dos séculos, atribuíram características humanas a essas entidades, projetando seus medos, desejos e limitações. Javé foi pintado como severo, pois o contexto histórico exigia ordem. Jesus foi visto como Salvador, pois a humanidade necessitava de compaixão. Deus, por fim, foi moldado de acordo com a necessidade de controle ou consolo de cada tradição. Elon ressalta que as religiões não estão erradas, estão apenas limitadas. São tentativas humanas de decodificar o infinito. Por isso, é necessário interpretar os arquétipos não ao pé da letra, mas vibracionalmente. O arquétipo de Javé representa a disciplina, o de Jesus, o amor, e o de Deus, a totalidade. Cada pessoa, ao longo da vida, atravessa fases em que ressoa com cada um desses arquétipos. Há momentos em que precisamos da força de Javé para nos reerguer, do amor de Jesus para curar e da presença de Deus para transcender. Com isso, Elon propõe que deixemos de lado os nomes e símbolos e mergulhemos na essência de cada ensinamento. O contato com a fonte não está nas igrejas, nem nos templos, mas dentro do coração desperto.
O despertar espiritual não exige religião, exige entrega. As interpretações humanas são mapas, a vivência vibracional é o território. Para caminhar nesse território, é preciso silenciar o ruído externo e ouvir a voz da alma. Quem domina? A resposta está na frequência. Ao final de sua análise, Jean Valjean nos convida a reformular a própria pergunta. Não se trata de saber quem domina o universo, mas como ele é sustentado. A resposta não está em nomes, mas em frequências. Jesus, Javé e Deus são expressões de consciências em diferentes níveis, cada uma atuando de forma específica dentro da criação. Mas o que realmente rege o universo é a vibração que permeia tudo, o amor incondicional, a sabedoria cósmica, a unidade. Dominar o universo não é controlá-lo. É sintonizar-se com ele. É alinhar-se à sua música silenciosa. Jesus fez isso. Javé também, à sua maneira. E Deus, a fonte, não domina, ele flui. Quando perguntamos quem manda, revelamos uma mentalidade ainda atrelada ao poder. Quando nos perguntamos como posso vibrar junto, nos tornamos co-criadores. Essa é a proposta de Elon, não buscar respostas prontas, mas tornar-se parte da resposta. O domínio do universo é, na verdade, o domínio da consciência. Portanto, mais do que buscar um trono no céu, busquemos a harmonia interior. Mais do que saber nomes, ressoemos com a verdade. E mais do que esperar milagres, sejamos o milagre. A chave está no campo vibracional. É lá que tudo começa e termina. Não há disputa entre Jesus, Javé ou Deus. Cada um atua em uma camada da realidade, com missões distintas dentro do processo evolutivo da humanidade. Jean Valjean propõe uma visão integrativa. Javé como organizador de sistemas planetários. Jesus como avatar da consciência crística. E Deus como a fonte de onde tudo emana. Entender quem domina o universo é menos sobre comando e mais sobre vibração. A verdadeira dominação é interior. É a consciência do todo manifestando-se no indivíduo. Para mais informações sobre o conteúdo, acesse o canal no YouTube e demais redes sociais de Jean Valjean. Gostou? Inscreva-se, curte, compartilhe. Siga nosso canal.